Oi, meus amores! Bem-vindos novamente ao meu canal e hoje eu irei fazer uma receita maravilhosa que é um pão caseiro. Aquele pão bem macio, bem fofinho, super maravilhoso para tomar com aquele cafezinho, né? Vamos à receita? Bom, nós iremos utilizar 500 gramas de farinha de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, 350 ml de leite, 350 ml de leite, 75 ml de óleo, 75 ml de óleo, um ovo, 4 colheres de açúcar refinado, 4 colheres de açúcar, 1 colher de sal. Esse aqui é o sal rosado do Himalaia, mas vocês podem estar utilizando o sal marinho também, tá? 1 colher de sopa e não precisa encher muito. 1 pacotinho de fermento biológico para pão. Aqui tem 10 gramas, tá? E um segredinho, eu irei usar metade desse pacotinho, que tem 10 gramas, eu irei usar 5 gramas de pão certo. Isso aqui vai deixar o pão bem macio. Bom, pessoal, agora eu irei bater aqui no liquidificador. Vou botar o leite, 350 ml de leite, o óleo, 75 ml de óleo, o ovo, um ovo, tá? Vou botar aqui. O açúcar, tá? As 4 colheres de açúcar. O sal, 1 colher de sopa. E por último, o fermento biológico. Agora eu vou bater por aproximadamente 3 minutinhos, em velocidade alta. Bom, agora eu pego uma vasilha e coloco as 500 gramas de farinha de trigo e metade do pacote de pão certo. No pacotinho tem 10 gramas, tá? Eu coloquei 5 gramas. Dou uma mexida e espero um pouquinho. Bom, agora eu vou pegar a colher e ali no centro da farinha de trigo eu vou abrir tipo um buraquinho. E agora eu vou despejar o líquido, que eu bati no liquidificador, ali no centro. E vou mexendo aos poucos. Ah, lembrando que 500 gramas de farinha de trigo não é o suficiente, tá? Essa massa vai ficar bem molhadinha e você vai ter que adicionar farinha de trigo aos poucos até ficar no ponto. Mexa bem.
E agora eu vou acrescentando mais um pouquinho de farinha. Até ficar num ponto bom para sovar essa massa na bancada. Lembrando, gente, que a bancada tem que estar devidamente limpa, tá? Aí eu acrescento farinha de trigo na bancada, para não correr o risco da massa grudar. Agora é só acrescentar a massa em cima da bancada. Eu passo um pouquinho de farinha na mão para não grudar muito. E agora é só sovar essa massa. Sove com bastante força por mais ou menos uns 5 minutos, tá? Ou mais. Eu tive que subir ali na cadeira porque eu sou muito fraca para sovar a massa e eu preciso ficar um pouco alta para ter mais força. Agora vocês vão sovar essa massa até ela não grudar mais na mão. E se for necessário, acrescente sempre mais farinha de trigo. Ah, essa parte aí eu estou batendo a massa assim com tanta força porque ela vai ficar bem mais macia, tá? É outro segredo. Amasse bem até a massa não grudar nas mãos. Vai acrescentando farinha. Bom, a massa tem que ficar nesse ponto, ó, bem lisinha. Ela não gruda na mão, ó. Eu posso amassar ela com a mão e não vai grudar, tá? Agora é só dar mais uma alisadinha na massa. Pegar aquela mesma vasilha que você misturou a massa. Acrescente um pouquinho de farinha de trigo no fundo, para não grudar muito a massa. Coloque a massa na vasilha e mais um pouquinho de farinha em cima, tá? Agora, vocês vão deixar... Ah, é importante tampar, tá? Quem não tiver uma tampa, pode ser com um pano mesmo. Agora vai descansar por 1 hora. Daqui 1 hora eu volto. Bom, aqui está a massa depois de ter descansado por 1 hora. Agora eu vou cortar esta massa em 2 partes, tá? Vai ficar assim. Bom, agora é a hora de abrir essa massa. Eu vou untar a bancada novamente com farinha de trigo. Gente, eu botei pouca, tá? Eu aconselho a botar um pouco mais de farinha de trigo na bancada. Eu vou ajeitando ela deste jeito, porque com o rolo de massa eu vou abrir essa massa, tá? Acrescento farinha para não grudar. Agora eu venho com o rolo e delicadamente vou abrindo a massa aos poucos. Desse jeitinho. Vou dar uma acelerada porque essa parte eu demorei um pouco, tá? Ela tem que ficar desse jeito, tá, gente? Bem esticadinha. Agora, vocês vão pegar bem na pontinha da massa e vão enrolar como se fosse um rocambole, sabe? Um charuto, sei lá. Vão enrolando bem delicadamente essa massa. Vai batendo nas bordas para ela ficar bem igual, sabe? E vai enrolando até o fim. Enrolando, batendo, enrolando e batendo. Bom, esse é o primeiro pão e vai ficar desse jeito a massa, tá? Vocês botem numa vasilha para pão. Eu botei nessa que tem mais ou menos uns 4 dedos de altura.
E com a outra massa, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, tá? Eu não vou fazer a outra, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Bom, e ficou deste jeito. Agora os 2 pães vão ficar desse jeito. Ó. E eu vou deixar essa massa descansar por mais ou menos 1h30. Mas como não estava tão quente, ela não cresceu o suficiente, tá? Por 1h30. Se tiver calor aí na sua região, vocês podem deixar por 1h30 até crescer. Se tiver frio, deixe por mais tempo. O pão vai ficar mais ou menos desse jeito quando crescer, tá? Um eu assei. O outro eu guardei para assar no dia seguinte. Vocês podem estar também usando um gilete, tá? Para cortar em cima do pão, para ficar aquele detalhe de pão bem bonitinho. Eu usei uma faca porque eu não achei a minha gilete. Vai ficar desse jeito. Agora eu vou mostrar como ficou o pão que eu reservei para assar no dia seguinte, tá? Ele ficou desse jeito e não está assado, tá? Se você deixar por mais horas no forno, o pão vai crescer mais ainda e vai ficar mais macio. Mas como eu estava com muita vontade de comer, eu assei antes. Um eu reservei e o outro eu assei 1h30 depois. E esse é o resultado do pão. Bom, lembrando que um eu deixei para assar no dia seguinte, porque ele vai crescer mais ainda, vai ficar bem mais fofinho e mais saboroso também, né? Não que esse não tenha ficado, mas 1h30 é o tempo suficiente para o pão ficar desse jeito, crescer, ficar bem macio e saboroso, tá? Mas quem quiser pode deixar de um dia para a noite, quer dizer, da noite para o dia, e assar de manhã para tomar com cafezinho e comer um pão bem fresquinho. Lembrando que as leveduras vão ter mais tempo para fermentar da noite para o dia. E ele ficou com a casca bem crocante, bem saboroso esse pão. Bom, agora vocês podem se servir. Eu passei uma manteiga no pão, tá? E vocês podem também estar colocando queijo, requeijão, o que você quiser. E também eu fiz um cappuccino super maravilhoso, que ele ficou muito saboroso. Eu usei chocolate no fundo da caneca, que fica bem perfeito. Bom, gente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, curta o vídeo se gostou e não esqueçam de ativar o sininho. Obrigada por assistir até o final. Beijo!